Após 2 anos com mais saídas de recurso do que entrada, a poupança voltou a crescer em 2017 e encerrou o ano com captação líquida de 14,7 bilhões de reais. Desde que a taxa Selic caiu para baixo de 8,5%, a regra para calcular o retorno da poupança mudou e o rendimento ficou menor. Atualmente, a poupança paga 70% da taxa Selic. Esta é a regra da remuneração da poupança sempre que a taxa básica de juros da economia, conhecida como taxa Selic, estiver no patamar igual ou inferior a 8,5%. Com a inflação em patamares mais baixos, o rendimento da caderneta por hora está garantindo o poder de compra do investidor. A política monetária tem mantido a taxa de juros em patamares superiores ao da inflação, o que acaba adicionando juro real, não só para a poupança, mas também a outras alternativas de investimento. Se ela vai render mais ou menos 4,55% ao ano e a projeção de inflação para 2018 da Itaú Asset é 3,30%, temos que vai dar uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação de algo como 1,20%, o que é positivo. E aí o importante é saber se há algum produto, algum investimento com nível de risco parecido que possa render um pouco mais. E acho que a escolha aí poderia ser algum fundo DI com alguma taxa de administração um tanto mais baixa. Vamos tomar o seguinte cenário: uma taxa de juros de 6,75% ao ano, o rendimento da poupança equivale a 70% do CDI e rentabilidade de 100% do CDI para o Tesouro e para o fundo. Enquanto a poupança é isenta, no Tesouro Direto é cobrada uma taxa de 0,3% ao ano pela B3, em alguns casos, corretagem. No fundo DI, há a cobrança da taxa de administração. Levando em conta a isenção da taxa de corretagem no Tesouro Direto e uma taxa de administração de 2% ao ano no fundo, a rentabilidade mensal antes de imposto de renda é de 0,38% na poupança, 0,52% no Tesouro e 0,38% no fundo. Considerando uma aplicação de R$ 100 por mês durante um ano, na poupança o investidor teria acumulado R$ 1.225. No Tesouro, R$ 1.228 e no fundo, R$ 1.220. Outra simulação feita pelo Banco Itaú considerou fundos DI com diferentes valores de taxa de administração. No levantamento, se o investidor depositar mensalmente R$ 100 ao longo de um ano em um fundo com taxa de administração de 1,5%, depois de 12 meses, ele terá R$ 1.223. Se a taxa de administração do fundo for de 1%, o investidor terá R$ 1.225,42 depois de um ano. Se a taxa for ainda menor, de 0,75%, ele terá R$ 1.226,61. A diferença está em alguns poucos reais nessa simulação. É óbvio que se o volume de recursos for maior, essa diferença aumenta proporcionalmente. Então você vê que tem um pouco disso, você vê que as diferenças não estão tão grandes, né? Mas certamente para quem não consegue esperar os aniversários, acho que algumas outras aplicações são mais interessantes do que a própria poupança. Tanto na aplicação em título público quanto em fundos, o investidor paga imposto de renda. A alíquota é cobrada conforme o prazo. Na poupança, por outro lado, não é cobrado imposto de renda nem taxa de administração. Mas o não cumprimento da regra do aniversário pode torná-la menos atrativa.